Olá, está no ar o Londrina História. No programa de hoje, vamos voltar 50 anos para falar de um episódio um tanto esquecido na história do Paraná. Em 1963, um incêndio florestal atingiu 10% do território do estado e até hoje é considerado o maior incêndio em área devastada do mundo. Para começar, acompanhe a reportagem que preparamos sobre os acontecimentos daquela época. Cheio de esperança. Foram as filas cerradas de pés de café que fizeram a fama do Paraná ao longo do século XIX. Nas décadas de ouro, o Brasil produziu e exportou café para todo o mundo. A de produção, ela chegou em 1960, 61, nessa época, que foi o auge do café, chegou a 1.800.000 hectares de café. Da receita do país vinha do café produzido no Paraná e estado de São Paulo, né? E como fazia parte da rotina dos cafeicultores, todo ano já era esperada uma geada. Mas foi em agosto e setembro do ano de 1963 que surgiram indícios de uma seca mais prolongada. Depois quando ocorreu a geada, né, mais ou menos houve uma coincidência nos meses seguintes de uma seca. E essa preocupação logo se espalhou por boatos e tomou dimensão nacional. A esposa de Irineu tinha família no Rio Grande do Sul e a notícia chegou desta forma até eles. Em todo o país se falava que o Paraná estava em chamas, né? Chamas, que estava tudo queimando. A Folha de Londrina era o único jornal da cidade e dava as manchetes que acompanharam as destruições que o incêndio causava. Até hoje, o ponto de início não foi definido. Isso ninguém sabe onde começou. Igual em 63. Onde teria começado esse fogo? Na beira de um estado, talvez? Alguém botou fogo num pasto para queimar? Para limpar o pasto? Para limpar resto de cultura? Pode ter sido em qualquer lugar do estado. Entre as consequências estavam os grandes prejuízos às plantações. Destruição de lavouras, destruição de casas rurais na zona rural, de instalações de fazendas, sítios, de pequenas propriedades. Londrina cercado pelo fogo. Essa era a notícia que nossos colegas davam por aí afora, né? Toda a gente não podia mais viver na roça, porque não tinha perdido casa, tudo. Aí no livro tem fotografias que mostram bem isso, o desastre que foi, né? E destas fotos, muitas foram produzidas pelo engenheiro agrônomo Armínio Kaiser. Esta, em específico, despertou a inspiração para a pesquisa do geógrafo José Luiz Alves Nunes. Foram 3 anos de apuração sobre este grande incêndio e o resultado está no livro O Paraná em Chamas, publicado em dezembro de 2013 em Londrina. E para conversar um pouco sobre esse episódio de 63, recebemos hoje aqui no estúdio o geógrafo José Luiz Alves Nunes, que lançou no fim do ano passado o livro 1963, O Paraná em Chamas. O José Luiz é servidor municipal do Instituto de Planejamento Urbano de Londrina, o IPUL, e o livro é resultado de uma intensa pesquisa que conta a história desses incêndios que castigaram o estado. José Luiz, primeiramente, obrigado pela presença aqui no estúdio. De onde surgiu o seu interesse por esse tema e a inspiração para escrever esse livro? Bom, em verdade, eu costumo dizer que esse livro ele emendou com um primeiro livro que eu escrevi sobre a história de Londrina. E pesquisando, eu me deparei com uma foto do engenheiro, o Armínio Kaiser, que mostra crianças enfileiradas realizando uma procissão da Igreja Católica chamada Ad Pretendam Pluvium. E eu confesso que essa foto me deixou meio perturbado, né? Eu digo que eu fiquei alguns dias com o sono meio atrapalhado, né? Então eu estava concluindo o livro em 2010, o livro sobre Londrina, mas eu acho que já a semente desse livro sobre o incêndio surgiu por causa dessa foto. Certo. E especificamente sobre o incêndio, qual foi o cenário, que foi uma época de muita seca, né,
que o Paraná já vivia há vários anos. Qual foi o cenário que proporcionou o início desses incêndios? Essa é uma ótima pergunta. As pessoas, inclusive, perguntam, né, Fernando, se houve algum ponto, né? Então, eu digo o seguinte, houve uma série de fatos que conspiraram, vamos dizer assim, para que ocorresse o incêndio. À época, não se relacionava o El Niño e o Laninha, né? Então, quando tem o Laninha, que foi o caso do incêndio, há muita seca no sul e chove na região nordeste, né? E quando é o El Niño, é o contrário, muita chuva no sul e seca na região mais a nordeste do Brasil. Somado a esse é um fator. Somado a esse, em 1950, o Paraná tinha 35% de cobertura vegetal. Na década de 60, cai para 25%. Tá? Menos vegetação, mais velocidade de ventos, menos diversidade. É um outro fator. Foram 11 anos muito secos, começou em 52, foi até 63, esses 11 anos. É um outro fator, né? Então, você vai somando essas coisas e, junto com isso, a prática agrícola. Porque o que acontece? A queimada é a forma mais simples e mais barata de você eliminar o que você não quer, ainda que o indesejável fosse a floresta. Tá certo, obrigado, José Luiz. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais Londrina História. Estamos de volta com Londrina História. Hoje estamos resgatando a história do grande incêndio de 1963, que castigou o Paraná e ficou mundialmente conhecido. Aqui no estúdio nós estamos com o José Luiz, escritor do livro 1963, O Paraná em Chamas. José Luiz, como que foi o processo de pesquisa para o livro? Que tipo de documentos você usou? Onde você foi buscar as informações para poder escrever? O que a gente conseguiu de informações oficiais foram 3 publicações, né, que é um relatório do governo, um relatório do DCTG na época, era o Departamento de Cartografias da época, que hoje é o ITCGEL, e um manual de orientações de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros que foi produzido com auxílio das equipes americanas especializadas em combate a fogo. Então, tinha essas 3 fontes. E depois disso foi muita pesquisa em facsímiles de jornal, então internet, sites de jornal, e também teses, estudos acadêmicos que eles foram sendo reunidos para corroborar ou não algumas teses que o livro se apoiava. Imagens, né, muitas imagens. Então foi uma pesquisa longa, quase 4 anos, né, entre pesquisa e depois a redação tomou um tempo menor, mas ela no total foi isso. Então a gente teve que usar muita pesquisa em internet, né? Biblioteca Pública do Paraná, Biblioteca Pública Municipal de Londrina, acervos particulares do Museu, do Acervo Histórico da Clabin. Então foi uma pesquisa muito fundamentada em arquivos eletrônicos. Estados Unidos, Biblioteca do Congresso Americano, OEA, uma série de informações, jornais italianos, espanhóis, colombianos. No livro nós temos várias fotografias do Armínio Kaiser, né, que foi um pioneiro de Londrina, né, do Instituto do Café. Como foi o seu contato com ele? Como essas fotografias contribuíram? Porque ele parece ter sido uma pessoa que documentou com bastante fidelidade na época, né, o que aconteceu. Ele foi testemunha daqueles acontecimentos, né? Eu digo que o livro ganhou uma força muito grande com as fotos dele, que tem uma qualidade espetacular, né? E ele registrou também a miséria que vivia, né, a população, né? Então a habitação era muito precária nessas regiões, né? E foi uma coisa que deu uma qualidade muito boa no trabalho final. No livro tem a informação de que 77% dos municípios na época foram atingidos por algum foco de incêndio. Na região aqui de Londrina, o que você constatou que aconteceu por aqui naquela época? O município de Londrina teve prejuízos materiais muito grandes, mas, como você disse, a questão da quantidade de municípios atingidos, a que teve mais perda em vidas foi na região de Tibagi,
na região de Curiúva, Ibaiti, né, porque no total as informações são muito desencontradas, mas dão conta em torno de 150 mortos, né? Eles se concentraram naquela região, que tinha uma conformação de vegetação, né, por gênese de solo, uma série de coisas, bem diferente do norte. No norte a gente tem uma mata pluvial tropical e ali na região de Tibagi a gente tem uma mata de araucária. Então ali a própria devastação foi diferente, né, porque já era uma vegetação de campos com áreas de araucária e de reflorestamento naquela região onde está a fábrica da Klabin. Então o acidente, os incêndios, perdão, foram de forma diferenciada, né? Então morreu muita gente porque se viram cercados do fogo, de área de florestamento muito grande. Não sei se as pessoas sabem, mas as árvores, provavelmente o pinheiro do Paraná, onde está a concentração de resina, há uma espécie de explosão, porque aquilo é inflamável. Então o fogo ele consegue ser projetado em algumas dezenas de metros e atinge em outras áreas. A gente teve depoimento de pessoas de Tibagi que a gente visitou, que eles diziam que fagulhas cruzavam o rio Tibagi, que lá naquela região não é tão pequeno assim, já é um rio de bom porte, né? Obrigado, José Luiz. Vamos novamente para um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos com o último bloco do Londrina História. Estamos de volta para a parte final do Londrina História dessa semana. Aqui no estúdio está o geógrafo e escritor José Luiz Alves Nunes falando sobre os incêndios que atingiram o Paraná em 1963. José Luiz, na sua pesquisa jornalística, né, nas publicações, o que você constatou sobre o incêndio? Foi dado grande importância na imprensa nacional e até mesmo na internacional para o que aconteceu aqui no Paraná? Sim, o interessante é a sequência que isso, e eu registrei isso no livro, né, eu procurei deixar isso bem claro, que assim, o Paraná produzia uma quantidade muito grande de café no mundo. Só que nesse mesmo dia 14 de agosto, que aparecem as primeiras notícias de incêndio, tinha vindo 42 jornalistas em avião fretado pela IBC para cobrir o quê? Para cobrir a geada, o estrago da geada. Então não se falava do incêndio. Mas quando as notícias de mortos, né, é a conclusão que eu cheguei, começaram a chegar às editorias da imprensa, dos jornais, né, que eram muito fortes naquela época, a coisa começou a mudar. Então, puxa, está morrendo gente no campo. Então não é só a questão da geada. E como é que foi tratada internacionalmente, para responder a pergunta? À medida que aquilo estava acontecendo numa região que era a maior produtora de café do mundo, né, isso teve reflexo em jornais, e isso está registrado no livro também, em jornais tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e na América também. A gente teve vários jornais que não são tão conhecidos, mas a gente conseguiu encontrar na internet, que registram o fato. Uns com mais destaque, outros com menos destaque, mas isso é uma questão de editoria, né? No caso aqui, por exemplo, da Folha de Londrina, na época eles adotavam um padrão de dedicar só a primeira página para o noticiário internacional. Então, você não vê na primeira página da Folha de Londrina o destaque é incêndio. Dificilmente acontece o destaque de incêndio, né? Então, mas isso era uma questão editorial. Mas foi sim, e o Jornal do Brasil, pelo que eu pesquisei, o Jornal do Brasil e a Última Hora foram os que mais se dedicaram. Não que outros não tivessem feito boas reportagens. Folha de Londrina, a Última Hora tinha edição local, Gazeta do Povo, a Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo e outros jornais também fizeram uma boa cobertura. Alguns com um pouco mais de exagero no momento, mas depois as notícias foram sendo corrigidas, né? Mas houve uma cobertura muito grande. A gente teve ajuda. Para ter uma ideia, a gente teve a pessoa que mais entendia de combate a incêndio nos Estados Unidos, chamado Merle Loden, que ele era do US Forest Fire Service, que é um instituto um organismo que atua na prevenção de incêndios, e tivemos a pessoa mais entendida em socorrer pessoas flageladas em qualquer situação, chamado Enzo Bignatti. Ele era o representante para as Américas da Cruz Vermelha. Então, aquilo foi uma coisa muito grande. E ficou esquecido, como eu disse no começo, né?
no encaixe histórico, porque logo em seguida a gente tem o golpe militar e o período do incêndio pega um período muito conturbado, com greves, manifestações do governo Goulart, né? E essa assimilação do incêndio é uma coisa que cabe ao local, depois de passar aquele período de mobilização muito grande. É uma coisa muito sofrida, né? Muito difícil de ser superada, mas a ajuda ela começa a se dissipar, porque passou aquele período mais agudo, né? Isso a gente vê atualmente, qualquer tipo de catástrofe acontece isso também. Essa foi mais uma edição do Londrina História, agradecendo a presença aqui no estúdio do nosso convidado, José Luiz Alves Nunes, né? E o tema do próximo programa é a imigração japonesa. Não perca. Muito obrigado pela companhia e até mais.